Pessoas que tiraram até a alimentação, tiraram um certo tipo de alimentação, melhor dizendo, tiraram as redes sociais e fizeram votos se sacrificando o seu tempo, dizendo: e o tempo que eu passava no celular eu vou passar agora orando, o tempo que eu passava nas redes sociais eu vou passar lendo a palavra. Aí a coisa começa a acontecer. Por quê? Porque na maioria dos dias, em boa parte do tempo do nosso dia, estamos focados nas redes sociais, estamos intrigados com as notícias de hoje em dia. Uma coisa que acontece no Japão, há 10 minutos já estão na tela do seu celular. Aleluia! Muitos resolvem a sua vida 70% através do seu celular, das redes sociais e da internet. Uns tiraram de vez, outros deixaram somente o WhatsApp para estar resolvendo as coisas mais importantes. Mas sabe o que me chama a atenção? É que tem gente que está voltada a Deus e está renunciando àquilo que tomava o seu tempo para poder buscar santidade ao Senhor, para poder buscar mais intimidade ao Senhor, para poder buscar mais a verdade de Deus. E sabe o que Deus falou comigo hoje, estudando essa palavra, lá em casa, sentado na mesa? Deus falou comigo: filho, avisa para a minha igreja que a necessidade dessa noite eu vou suprir, eu vou derramar força, eu vou derramar renovo e também vou derramar graça para aqueles que resolveram se sacrificar para estar diante da minha presença. Oh, glória, aleluia. O Espírito Santo me dá uma informação aqui para dizer para alguém desta igreja: se preocupa não, que enquanto você ora, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido do teu trabalho. O diabo vai se levantar, mas é mais uma batalha perdida, é mais uma guerra que ele vai perder. O diabo não vence contra alguém que está de joelhos diante de Deus. Só que para eu me dedicar naquilo que Deus está me mostrando, eu preciso ter força. E para quem tirou as redes sociais, o dedo coçou no início, coçou para abrir o Instagram. Aí você teve que apagar. O dedo coçou para abrir o Facebook. Então você teve que apagar. E quando você foi lá no status, abriu o status e lembrou, voltou de novo. Era Deus dizendo: a sua santificação vai vir de mim. Então tira tudo. Então tira tudo. O Espírito Santo, ele falou comigo, ele falou. O Espírito Santo me disse assim: eu vou dar força para tanta gente naquela igreja, eu vou dar força para tantos filhos naquele lugar, porque a maioria tem se separado a mim. E eu fui no primeiro versículo que Deus visita Moisés e fala com Moisés sobre o voto. E sabe o que me chamou a atenção, pastor Gil? É que da mesma forma que Deus visita Moisés para falar sobre o voto, Deus visita o pastor Luciano para falar sobre o voto. Só que interessante é que o pastor Luciano, ao anunciar, ele se coloca na multidão dizendo que a prioridade do voto seria a vida espiritual. Aí eu acho mais interessante ainda quando ele assume a tribuna e fala que tem muitas igrejas coligadas com o tema. E sabe o que me faz pensar? É que Deus está levantando uma geração que era para estar caído. É que Deus está levantando uma geração que era para estar viciada. É que Deus está levantando uma geração que era para estar pregando opa no altar. E Deus está trazendo a santificação a vários e dizendo: o avivamento está próximo e eu preciso te levantar para restaurar altares, e eu preciso levantar pessoas para buscar a minha presença. Mas espera aí, primeiro eu tenho que afastar eles daquilo que afastam eles da minha presença. Então vai escolher liderança
falar com alguns pastores e dizer: separa a igreja, porque está chegando um tempo de avivamento no Brasil. Separa a igreja, porque está chegando o tempo de santificação no Brasil. Prepara a igreja, prepara o meu povo, santifica o meu povo, porque está chegando, aleluia. Olha o que Deus acabou de falar comigo. Tem muitos que fazem voto do envelope, voto da casa própria, voto do carro zero, voto do trabalho dos sonhos, mas tem gente aqui que está fazendo um voto espiritual para se levantar e pregar a verdade, e pregar a palavra de Deus. Deus está dizendo: aquele que se separa para a santificação, eu vou honrar, eu vou levantar, eu vou renovar e eu vou usar. Oh glória, o Espírito de Deus está dizendo para alguém: enquanto você se afasta de algo para se aproximar de mim, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua vida espiritual, eu vou cuidar da sua vida sentimental, eu vou cuidar da sua vida financeira, mas eu quero que você se separe a mim, e eu quero te mostrar um nível maior em que você pode chegar espiritualmente. Alguém chegar em mim e dizer assim: eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Mas eu acho mais lindo ainda quando essa pessoa chega para contar para alguém que também não tem tempo, mas quando chega em casa cansado do trabalho, vai orar. Mas quando chega em casa do trabalho, vai ler a Bíblia, ou até mesmo se dedica no trabalho. Quando o movimento acaba, quando tudo cessa, vai abrir a Bíblia para poder ler, vai abrir a Bíblia para poder estudar. Está se dedicando a Deus, mas não tem tempo, mas está arrumando um tempo. Mais lindo ainda é que ele não tem tempo para Deus, mas sempre dá um jeito de arrumar um tempo, sempre dá um jeito de priorizar a palavra. Eu não falo da minha parte não. No meu trabalho, a maioria das horas eu estou lendo, eu consigo ler, eu consigo estudar, eu consigo orar. Até porque quando eu entrego o ticket, eu falo: paga na copiadora Brasília, obrigado, tchau. E depois eu vou ler, eu vou voltar a orar. Eu ligo para o pastor já direto e vamos conversar sobre a Bíblia. Aleluia. O que eu acho lindo é que tem gente que não tem tempo, mas está se dedicando. O que eu acho mais lindo é que tem gente que está sacrificando uma parte do seu dia, uma boa parte da sua vida, para poder estar se dedicando a Deus. E é esses que Deus honra, é esses que Deus vai honrar, tanto espiritualmente quanto, aleluia, ministerialmente. Glória. O Espírito Santo de Deus nos mostra na palavra que devemos nos separar, que devemos deixar coisas que nos afastam de Deus, para que possamos ter mais tempo com Ele, aumentar o nível de intimidade com Ele. Até porque quem é separado diante de Deus, ele está vivendo um nível mais elevado, um nível mais profundo com o Espírito Santo, e até mesmo com o próprio Deus. Eu me recordo de Ezequiel, que era, aleluia, profeta de Deus, e tinha várias visões. E o que me chama a atenção é que Deus leva ele num vale de ossos secos, um vale que estava cheio de ossos secos. Foi Deus quem falou com ele, foi Deus quem usou ele, foi Deus quem levantou os ossos, mas também foi a voz de Ezequiel sobre aquela visão e sobre aquele vale que Deus usou. Deixa eu te falar uma coisa: homem de Deus, mulher de Deus, profeta de Deus, nunca vai falar o que quer, mas quando recebe algo do céu,
propósito, não faz um sacrifício a Deus. E quando prega, quer que o céu desce, quer que cadeira voa, quer que o povo tira a cambalhota na igreja. Não, quando Deus resolve para falar, Ele vai entrar no coração. O Espírito Santo toma, glória. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: se separar mais que eu quero te levantar, se separar mais que eu quero te honrar, se separar mais que eu quero fazer você mergulhar no mais profundo da minha presença. Precisamos entender que a nossa verdadeira alegria está em Deus. Precisamos entender que o nosso principal motivo de estar aqui é para servir a Deus. Precisamos entender, pastor Ageu, nos dias de hoje, porque está difícil. Tem gente que entra na igreja doido e sai demoniado, porque eles vêm atrás de revelação, mas não sabem o verdadeiro propósito do culto. Tem gente que vem para o culto, mas não vem para participar do culto. Aí eles não entendem que se entrar ruim, ele tem que sair bom. Mas por causa de uma revelação que não entrega a ele, ele sai endemoniado. Por causa de uma palavra que não falou com ele, ou achou que era indireta, ele sai bravo, sai estressado. Mas o verdadeiro culto não é esse, é quando você entra doente e sai curado. O verdadeiro culto é quando você entra com a mente toda bagunçada, mas você sai, aleluia, entendendo que Deus está no controle de tudo, que Deus está entendendo tudo. Tem gente que já se dedicou tanto a Deus, mas parou. Já buscou tanto a Deus, mas esfriou. Chegou o momento em que ele disse: eu não quero pregar mais, eu não quero cantar mais, eu não quero dirigir mais, eu não quero pastorear mais. Só que chega o Espírito Santo e diz: agora é tarde para você parar. Porque quando você levanta a sua mão e diz: eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, já era. Depois que se declara uma promessa em nossas vidas, é tarde para poder voltar atrás. E como é que vamos entender a isso? Sendo separados para Deus, sendo consagrados por Deus, sendo ungidos por Deus. Tem gente que foi ungido já, se separou de Deus, sem conhecer voto do Nazireu, sem estudar sobre o Nazirado. Tem gente que teve revelações profundas com Deus, sem saber o que era Nazireu. Tem gente que se separou inteiramente para Deus, se dedicou totalmente para Deus, sem saber o que era Nazireu, ou quem era Nazireu. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus te usava, Deus ministrava no seu coração, Deus falava com você, e você nem sabia o que era Nazireu, mas você estava jejuando. Durante o seu jejum era para você estar nas redes sociais, mas você estava estudando, você estava dobrando os seus joelhos, você estava buscando a palavra de Deus, estava se aprofundando ainda mais na presença de Deus. Só que chega um momento em que você pensa que para os seus problemas não tem mais solução, você esfria. Você começa a procurar respostas em outros lugares, em profetas, em revelações, em pregadores, mas nunca abre a Bíblia. Mas se alguém entrou nesse propósito, no intuito de destravar espiritualmente, de destravar ministerialmente, se prepara, porque a sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. A sua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Deus está dizendo para alguém aqui: você
mudando a tua história, mudando a tua situação. Eu sou Deus que salvo, eu sou Deus que liberto, eu sou Deus que transformo, eu sou Deus que tiro, eu sou Deus que ponho, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que desfaço, eu sou Deus que quebra, eu sou Deus que corta o laço e quebra a lança. Se preocupa não, porque se tiver obra de uma gerenda contra a tua vida, pelo poder da tua oração, eu desço, eu quebro, eu desfaço e te levanto, destrago a tua vida espiritual. O diabo perderá mais uma batalha, mas tem uma coisa, essa vai doer um pouco. Por que, pregador? Porque às vezes o ser humano te afasta de Deus, às vezes, aleluia, algumas coisas terrenas não te afastam de Deus, mas a amizade te afasta. As coisas, aleluia, que corrompem a sua vida espiritual, a maioria delas estão no meio das suas amizades. Quando eu liderava jovens no mutirão, eu conversava sempre com uma pessoa: cuidado, as amizades com que você está andando, isso eles vão te fazer se afastar de Deus. Ele dizia que nada, eu ando com eles, eu prego para eles, eles estão vindo para a igreja. Ele diz: não, então você não está conseguindo induzir eles para a igreja, mas eles vão induzir você para o mundo. Se afasta. Uma vez alguém olhou para mim e disse: Israel, você vai durar só até o teu namoro e vai desviar, não vai mais ser crente, não vai mais congregar. Eu disse assim: não é o namoro que vai me manter na igreja e que vai me tirar da igreja se é para me dar lá, é Deus que vai fazer eu permanecer. Mas a maioria dos namoros que causam separação, um deles acaba desviando, um deles acaba se afastando. Tem namoro também que te afasta de Deus, toma cuidado. Tem namoro que te impede de orar, toma cuidado. Em 1 João capítulo 2 versículo 19 vai dizer: estavam entre nós, mas não era de nós. Se fosse de nós, aleluia, se fosse de nós, estaria conosco, mas teve que se manifestar para mostrar que nem todos que estavam entre nós são de nós. Sabe o que João está dizendo? Andava com você, aleluia, orava com você, aleluia, conversava com você, mas não era seu. É por isso que se afastou, é por isso que Deus tirou. Toma cuidado quando Deus te tirar aquele namoradinho que se afasta, faz você se afastar da presença dele. Toma cuidado quando Deus tirar aquela amizade que está te chamando para a festa, que está te chamando para o mundão. Deus vai tirar. Por quê? Porque se está com você, aleluia, não é seu. Se ele saiu, se ela saiu, Deus está dizendo para alguém: aquilo que vai te manter na tua presença não é a sua amizade, sou eu. Então, se não é seu, eu vou tirar. Se não vai somar, eu vou tirar. Vai doer, pregador, eu não consigo viver sem amizade. Aprende a viver sem amizade, mas faz andar com Deus. Só que a amizade te afasta dele. Deus não vai permitir você ir para o inferno por causa de alguém. E Deus começa a tirar. Deus começa a se afastar. Primeiro Deus vai trabalhar. Primeiro Deus vai induzir. Deus até te usa. Vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus. Se não for, aí Deus diz: se não vai vir pelo amor, vai vir pela dor. E tira o pregador, ou o pregador de perto da pessoa que não quer nada com Deus. Às vezes sofre, às vezes até tem guerra espiritual. Quando eu me converti, igual eu falei agora, uma pessoa chegou em mim e falou: quando o namoro acabar, você sai. Há uns tempos atrás ele veio para um culto de sexta-feira. A pessoa que falou isso para mim e me viu no altar, e na hora do apelo eu fui lá e chamei ele, ele veio.
E eu pensei comigo, Deus, se o Senhor trazer ele, firmar ele, os irmãos dele vêm, a mãe dele vem. E Deus falou comigo, porque ele conversava na casa da sua mãe sobre você, você não ia gostar. Então eu estou trazendo ele aonde você congrega. Eu vou começar a fazer na vida dele o que eu não fiz na sua. Aí eu não entendi. Ele veio, aceitou Jesus, não veio mais. E eu fui na casa da minha mãe, conversei com ele, insisti com ele. E ele falando, eu não quero me firmar, eu só quero conhecer. Eu não quero nada, me aprofundar em nada, eu só quero conhecer. E Deus falou comigo, filho, agora deixa. A última vez que eu fui na casa da minha mãe, ele chegou em mim e falou assim, depois daquele dia eu estou sentindo uma saudade de igreja. Depois daquele dia eu estou sentindo uma saudade, porque eu senti uma presença gloriosa lá dentro. E na mesma hora Deus falou comigo, fica tranquilo, porque eu estou começando a trabalhar na vida dele. Eu não sei o que ele falava comigo, sobre mim, lá para minha mãe e para minha família. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que daquele dia, depois daquele dia que ele veio aqui, Deus está visitando a vida dele. E também está mostrando para ele que se ele não vier por amor, ele vai vir pelo amor. E quando uma pessoa vem pelo amor, depois que aceita Jesus, ou se reconcilia com Deus por causa de uma perda, ou se reconcilia com Deus por causa de uma doença, ou se reconcilia com Deus por causa de uma enfermidade. E eu perguntava para Deus, por que ele não está firme? O Senhor não tem pressa de salvar a vida e a família dele? Deus disse, não. Eu tenho tempo para todas as coisas. Fica tranquilo, porque agora eu vou trabalhar. E eu falei, Deus, amém, mas eu vou orar por ele como se eu estivesse orando por alguém da minha família. Era o meu melhor amigo de infância. E Deus disse para mim, continue orando, continue buscando, porque eu vou visitar. E foi o que eu falei para ele, a mensagem está aqui. Eu falei, mano, você aceitou Jesus, agora é tarde para desistir, porque você agora tem um relacionamento com Deus. Aí ele disse amém. Quando eu fui, eu senti uma presença gloriosa. Aí eu falei com ele, mano, agora se afasta da casa da minha mãe, se afasta da casa desses amigos seus que vão te induzir para o mau caminho. Aí ele disse para mim, eu vou me afastar, eu vou fazer isso. Eu falei com ele aqui também na ponta do altar, não vai na casa da minha mãe, evita de lá, porque ela vai ficar zombando da sua cara. Ele disse, eu também vou evitar de ficar indo lá. Eu falei com ele, sai daí. Ele disse, eu não consigo. Eu falei, sai daí. Ele disse, eu não posso. Esses dias ele perde um amigo dele, que induziu ele a usar drogas no início, isso quando ele era mais jovem. E Deus falou comigo, Israel, ora mais, porque eu estou começando a tocar naquilo que vai afastar ele de Deus. Eu mandei mensagem para ele, e ele disse, Israel, eu perdi o meu melhor amigo. Eu falei meus pêsames, e Deus estava falando comigo, filho, você vai ver teu amigo
prepara, porque o teu nível de intimidade vai mudar, porque a renúncia está acontecendo. Alabando que é sério. Deus vai restaurar tantos ministérios durante a campanha. Deus vai mudar a vida de tantas pessoas durante a campanha. Questão de salvação, libertação espiritual. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, eu te garanto. Porque não foi o presbítero Jefferson que falou comigo, não foi o pastor Ageu, foi o próprio Deus que falou comigo quando eu estava orando, sentado na escada de um ônibus essa semana. Se eu não me engano, foi na quinta-feira, quarta-feira, ou foi quinta-feira. Deus falou comigo: filho, eu vou mudar a vida de pessoas que precisam se levantar, porque eu estou levantando uma geração que não vai pregar oba-oba, que não vai baixar a cabeça para o inferno e que não vai sentir falta de nada. Eu perguntei para Deus: Senhor, eu creio, mas a minha vida, Deus disse assim: depois dessa sua pregação, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu disse: amém, amém, Senhor. Eu estava em um propósito que Deus falou comigo, então eu aceitei o que Deus falou comigo. Ele confirmou mandar, e Ele está dizendo para alguém aqui: se preparam para contar o testemunho, porque a tua vida espiritual vai mudar. Só que sempre tem um porquê. Eu aceitei, mas depois eu perguntei: Deus, por quê? E como minha vida vai mudar? Deus falou: continua com o propósito, que você vai ver. Só que quando foi hoje, eu imaginei uma coisa, pastor Gil. Porque o Nazireu, os Nazireus da Bíblia que a gente já conhece, é Samuel, Sansão, os estudos que eu fiz, e João Batista. Só que João Batista pregava onde? No deserto. Se você for no deserto, tem alguém lá uma hora dessa? A sua separação não vai precisar de você escolher um lugar para atrair multidões. Porque a própria presença de Deus que está sobre a sua vida vai sair de um lugar, vai fazer as pessoas sair de um lugar para ouvir o que Deus tem para falar para você. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem que vai mudar a vida. É uma mensagem de repreensão, mas é uma mensagem que vai mudar a vida. Mas é só um testemunho da minha vida. Usa o nome de Deus, porque essa mensagem vai trazer vida. Usa, aleluia, a graça do Espírito Santo. Mas é uma mensagem que vai atrair vidas. É o poder e a graça de Deus. João Batista prega no deserto, mas tem alguém para poder ouvir. Nem que seja só a tua família. Mas depois dessa campanha, alguém vai parar para te ouvir. E uma coisa que no início eu pensei que era, mas não é o Nazireu, é Jesus. Pelo estudo que eu fiz, segundo os estudiosos, Jesus mesmo ele sem ser um Nazireu, ele foi santo separado dos pecados. Ele foi santo e separado dos pecados, e inteiramente dedicado a Deus. Ou seja,
foi separado por Deus. Tem gente que não conhece o nazereado, mas já fez um propósito de se dedicar inteiramente para Deus até mesmo. Aleluia. E analisando um pouco, por quê? Quem faz o voto também sofre. E um estudo também dizia que o apóstolo Paulo foi o último da Bíblia que fez o voto do Nazireu. Ele sofreu, foi preso, sofreu naufrágios, mas ele continuou de pé e morreu por causa do Evangelho. Então não temas, porque sabemos o que está acontecendo no mundo, e principalmente no Brasil. E não adianta eu subir aqui e dizer, vai melhorar, vai mudar, as coisas vão ficar mais fáceis, porque não vão. Em muitos lugares você já não pode mais pregar a verdade. Em muitos lugares você já não pode mais pregar o que Deus manda. Se você pregar contra algumas coisas, ou contra a homossexualidade, você vai ser processado, você vai ser preso. Se você pregar contra o pecado de lideranças, vão te expulsarem da igreja, vão te expulsarem do altar, vão te atacarem na igreja. E se você falar da marcha para Exu, alguns pastores vão sair e vão difamar o seu nome, dizendo que você está pregando, aleluia, você está pregando raiva, você não prega amor, você prega raiva contra a cultura dos outros, que você não respeita a cultura dos outros. Eu vi um pastor dizendo, que bom que estão fazendo a marcha para Exu, porque devemos dar espaço. Que bom que eles ganharam espaço onde não nada. Se continuarem assim, as trevas vão dominar o Brasil. É por isso que Deus está levantando uma geração de pessoas separadas por Deus, para continuar pregando contra o pecado, para continuar pregando contra o inferno. Enquanto você prega, Deus salva almas e tira almas das garras do diabo. Enquanto você prega, Deus está dizendo, eu te separei para usar o que eu te entreguei. Então usa a unção que eu te dei, a autoridade que eu te dei, os dons que eu te dei, e se prepara, porque almas vão ser dele. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada. Eu preciso que você entenda algo. Você é separado e ungido do Senhor. E se você é separado e ungido do Senhor, Ele não vai te aceitar perder você para o inferno. Ele não vai deixar o diabo arrancar você daqui de uma maneira fácil. Deus sempre vai estar intervindo. É por isso que Deus te deu a oportunidade para estar aqui. É por isso que Deus sempre coloca no seu coração para poder vir. Por mesmo que você dá uma cambaleada, por mesmo que você cai, por mesmo que você se levante, Deus está te estruturando, te colocando de pé, e está dizendo, eu estou contigo, e não abro mão da tua história, e não abro mão da tua chamada, eu não abro mão da tua caminhada que tem comigo. Então se prepara, porque o que vai acontecer durante a campanha, Deus tem renovo para a sua vida, Deus tem transformação para a tua vida. Deus está dizendo, filho, avisa para a minha igreja que desce agora força, graça, força, graça. Deus está dizendo também, eu vou mudar pontos de pessoas aqui que decidiram se separar para buscar a minha presença, que decidiram se separar para buscar a minha face. Se prepara, porque o que Deus tem preparado para você é grande. Se prepara, porque o que Deus tem preparado para você, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram,
desta campanha, Deus está dizendo para alguém: fica tranquilo, porque eu estou cuidando. Lavando que eu sei, uma manda caramba é sua. Começa a dar glória a Deus, aleluia aí. Começa a dar glória a Deus e aleluia aí. Porque o Espírito de Deus disse: eu necessito de conversar com a minha igreja de madrugada. E nessa madrugada eu vou descer no quarto. Nessa madrugada eu vou descer na sala. Mas eu vou falar. Agora a camarada eu sei. O recomendo que ela vai subir. O nível de colombo não cai. Começa a adorar a Deus. Tem uma presença gloriosa sobre essa igreja. Tem uma graça dentro deste templo. E Deus está dizendo assim: teve gente que quase quebrou o voto, mas eu estou dando força. Deus diz assim: tem gente que está vivendo e se dedicando para mim. E eu respondo assim: eu visito a tua casa, visito a tua família, visito o teu ministério, visito a tua chamada. E o diabo não vai te parar, o diabo não vai te deter. Se prepara, porque a tua vida vai mudar. Deus, eu oro agora em nome de Jesus. Sustenta de pé quem se colocou de joelhos para buscar a tua presença. Sustenta de pé quem se está se sacrificando para buscar a tua presença. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu já estou entregando, mas é que Deus falou comigo forte aqui agora. Alarabando que me assume, uma manda calamaia sei. Alarabando como sai. Obreiro Tomás, estende a sua mão em posição de receber, porque o Espírito de Deus está me dizendo aqui que a tua vida nunca mais será a mesma depois desta campanha. Mas